vai anunciar, mas que serão anunciadas pelo Governo de forma detalhada. O Chega, no entanto, queria deixar muito claras três coisas. Que a resposta a esta crise não foi pronta e não foi imediata como deveria ter sido e como nós sugerimos e como nós apontámos. Demorámos tempo demais por receio de prejudicar o ciclo económico, por receio de prejudicar uma eventual confiança social, demorámos tempo demais a agir. E eu só espero que não seja tarde demais aquilo que agora será implementado. Por outro lado, queria dizer também que não compreendo como é que depois de tudo o que aconteceu, depois de todos os sinais, se mantém a confiança na Sra. Diretora-Geral da Saúde. Uma Diretora-Geral da Saúde que primeiro disse que o vírus não iria chegar a Portugal, que não tinha grande probabilidade de acontecer, que depois disse que estávamos a exagerar um bocadinho quando a Organização Mundial de Saúde avisou para o risco de uma pandemia, e nos últimos dias todos assistimos a episódios absolutamente inenarráveis que nos entraram pela casa dentro, que só transmitiram ainda mais desconfiança aos cidadãos. Portanto, não se compreende como é que a Sra. Diretora-Geral de Saúde continua e continuará em funções no momento em que Portugal vai precisar de toda a energia, de toda a força, de toda a coerência para lutar contra esta pandemia. Por outro lado, o Chega entende que, não obstante o que será hoje anunciado, e repito que é competência do Governo, o Chega, manifestando necessariamente aquele que será o apoio para as medidas difíceis e responsáveis que terão que ser tomadas, voltamos a alertar para que o grosso daquilo que deveria ter sido feito ainda não tivemos coragem de fazer. Refiro-me às fronteiras que continuam maioritariamente abertas, refiro-me à circulação que continua maioritariamente sem controlo nos aeroportos, por exemplo, entre outras infraestruturas. Estamos a fazer tudo para que isto se torne em Portugal numa das maiores crises de saúde pública da nossa história. E tínhamos o dever de ter feito melhor. Tínhamos o dever de ter feito diferente. Agora, obviamente, vamos tentar retomar e retocar aquilo que não foi feito, mas o que vier a ser feito já vai tarde e será insuficiente face àquilo que se pretende. Ainda hoje, eu soube de uma escola em Coruche, por exemplo, em que um aluno comprovadamente infectado, o estabelecimento de ensino continuou a funcionar. Isto não pode acontecer num país evoluído da Europa Ocidental. Não pode acontecer. E, portanto, nós temos que tomar todas as medidas que tivermos que tomar, mais graves ou menos graves, mais severas ou menos severas, para avaliar aquilo que é uma das maiores crises de saúde pública da nossa história. Chamo ainda a atenção do seguinte: o Chega foi o primeiro a alertar que, para a par de uma crise gravíssima de saúde, que tinha que ter medidas urgentes, nomeadamente nas fronteiras, nomeadamente na quarentena, e por isso é que propusemos a revisão constitucional, que na altura todos diziam que não era necessário, excepto o antigo Diretor-Geral da Saúde e um ou outro comentador. Fomos os primeiros a falar da quarentena obrigatória. E hoje, quando olhamos para o que aconteceu, percebe-se que também tínhamos razão quando dissemos que, a par das medidas de proteção da saúde, a economia tinha que ser protegida. Aí está o resultado. As bolsas estão a cair a um nível nunca antes visto, em alguns casos. A economia está a perder confiança a um nível nunca antes visto. É evidente que vai ter que haver um orçamento retificativo. É evidente que a receita fiscal não vai ser a receita que foi prevista pelo Governo, pela queda abrupta do consumo na atividade económica, e nada foi feito até este momento. Nós avisámos, dissemos o que vinha aí, estava a acontecer lá fora, não havia razão nenhuma para não acontecer, e vamos agir tarde, vamos agir de forma fraca e vamos agir de forma a já não conseguir contrariar o grosso da disseminação da epidemia em Portugal. E isto tem dois grandes responsáveis: a inação do Governo e um Presidente da República que, ao invés de ajudar à acalmia, ajudou a gerar um pânico ainda maior, quando de forma absolutamente inenarrável se decidiu colocar em auto-quarentena, naquele cenário que todos assistimos também na televisão, de forma absolutamente anedótica perante a Europa e perante o mundo. Não há outra palavra: anedótica. É a única coisa que se pode dizer do que aconteceu. Portanto, dois grandes responsáveis que temos aqui: o Governo, mas sobretudo e também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem eu apelo, faço um apelo, que ou em quarentena, ou sem quarentena, ou em casa, ou à varanda, ou onde for,
reassuma as funções para que foi mandatado pelo povo português, porque se há momento em que nós precisamos de um líder, é neste momento. Se há momento em que Portugal precisa de um chefe de Estado, é neste momento. E eu apelo a que ele não se esqueça das funções para que foi eleito e do respeito que deve ao povo português que o elegeu. Em relação às medidas que o Governo... Questão para André Ventura. Acha que vão ser suficientes ou não? Para além das medidas que foram apresentadas por António Costa, se mais alguma coisa deveria ter sido feita? Não tenho esse hábito e acho que é uma questão de respeito institucional. Não vou revelar aquilo que o Governo vos dirá mais tarde, até porque penso que haverá contactos ainda com o Sr. Presidente da República também esta noite. O que a nós nos parece evidente é a insuficiência dessas medidas e, sobretudo, a falta de coragem para tomar medidas que, ainda que possam ser consideradas mais fortes, como a questão das fronteiras e a livre circulação, que aliás está previsto no próprio normativo, no nosso quadro jurídico, e eu não me lembro de uma situação de crise que justificasse tanto como esta. Não me lembro. Podem-me dizer que o Euro 2004, que outros... Há algum momento em que a saúde dos portugueses esteve mais em risco? Há algum momento em que a segurança nacional esteve mais em risco do que esta? É o momento de tomarmos medidas que vão ser difíceis, mas que temos que ter a coragem de as tomar. A livre circulação europeia está neste momento a criar um enorme constrangimento na Europa e que certamente vai aumentar os casos em Portugal. Nós não sabemos, não conhecemos ainda a evolução que este vírus vai ter. Não sabemos se vai ter dificuldades de disseminação com o calor, com as temperaturas mais altas, se pelo contrário até vai aumentar o ritmo de disseminação. Não sabemos nada. A comunidade médica não se entende e não são os políticos que têm que decidir isso. Têm é que agir. E eu preferiria agir por excesso do que um dia olhar para trás e ver que faltou-me agir aqui e ali por falta de confiança e por falta de coragem e saber que, espero que nunca aconteça, que o impacto desta crise de saúde pública foi devastador. Portanto, acho que as autoridades portuguesas estiveram muito mal e acho que o que vai ser anunciado e que as medidas que forem hoje anunciadas foram muito insuficientes e, sobretudo, muito tardias. E o Chega aí está à vontade porque foi o primeiro a exigir medidas muito fortes contra isto. As declarações do líder do Chega, André Ventura, a sublinhar que a resposta à contenção do novo coronavírus não foi imediata como devia ter sido.